Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente durante essa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 12 até o versículo de número 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Amados, eu gostaria dessa noite de poder conversar junto com você acerca da falsa aparência do cristão nesse mundo contemporâneo que nós vivemos hoje em dia. É interessante nós compreendermos que essa carta que o apóstolo João escreveu às igrejas na Ásia, ela tinha um intento de alertar aqueles amados irmãos acerca de um falso ensino que estava corrente naquela época, esse falso ensino que era chamado de docetismo. E esse docetismo é exatamente a existência, negava a existência de Jesus corporealmente nessa terra. Era como se Jesus fosse um espírito bem parecido com o corpo. E automaticamente eles também estavam negando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amados irmãos, esse ensino estava contaminando ali a região da Ásia no crescimento das igrejas naquela época. Portanto, o apóstolo João ele vai tratando muito acerca desse ensino, como nós vamos vendo durante esse período ao qual Deus tem dado a oportunidade de estarmos compartilhando esse texto da palavra do Senhor. E esses ensinos e essas filosofias que surgiam naquela época, hoje em dia também surgem falsos ensinos. Hoje em dia também existem muitas filosofia cristã e existem muitas interpretações ao qual falam sobre Cristo, ao qual hoje igrejas e a qual hoje supostos cristãos têm vivido e têm vivenciado esses ensinamentos errôneos, ao qual os tem afastado da palavra do Senhor. Nessa noite eu gostaria muito de poder compartilhar com os irmãos acerca da verdade do Evangelho, para que nós não venhamos nos esquecermos do que realmente o Evangelho é e do que realmente Cristo é para nós e do que realmente a sua morte vicária na cruz do Calvário nos levou ao entendimento da sua vida e nos doou a vida abundante ao qual Cristo tem para dar para cada um de nós. É interessante também compreendermos, amados irmãos, que estamos passando por momentos muito difíceis. Estamos vivendo ali uma época muito complicada, onde os homens estão querendo ser senhores de si próprios, onde os homens hoje têm perdido a busca, a intensidade de buscar ao Senhor e de se mergulhar diante do Evangelho do nosso Deus. Então, amados irmãos, você se torna um cristão
quando confia no que Deus fez por você, através do ministério de Cristo. E nós fomos transformados por Cristo. Nós deixamos a antiga morte, nós deixamos a antiga vida que nós tínhamos no passado. E hoje nós ressurgimos numa nova vida, numa nova aliança. Hoje nós somos novas criaturas. Somos criaturas hoje lavadas e remidas através do sangue do Cordeiro, que voluntariamente se entregou por nós e que tem nos agraciado com a sua salvação e com a sua vida. Então também devemos entender que quando a palavra está, como nós lemos aqui do verso 12 ao verso 14, falando acerca de filhinhos, de pais e de jovens, não são qualidades de pessoas, mas está falando acerca da totalidade da igreja de Cristo, desde os novos convertidos até os irmãos mais maduros na fé. Todos estamos encorpados dentro desse sentimento de vivermos ao lado do nosso Senhor. A partir do versículo 12, amados irmãos, o apóstolo João, ele começa, e ele nos traz uma revelação bem interessante aqui para nós, e que nós muitas vezes nos esquecemos disso. Ele nos diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Amados irmãos, eu e você somos pecadores. Eu e você, por nós mesmos, não estaríamos aqui. Mas se estamos aqui, amados irmãos, é porque a graça do Senhor Jesus Cristo nos encontrou. É única e exclusivamente através dessa graça do Senhor, através da revelação do Espírito Santo do Senhor, que Ele nos trouxe esse entendimento dessa graça perfeita do Senhor. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 3 de Romanos, eu gostaria de ler com os irmãos, a partir do versículo 10, ele diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Toda a humanidade, amados irmãos, não é justo. A humanidade contaminada pelo pecado, que vive aprisionada pelo pecado, ela não é justa. Nós, quando vivíamos antigamente longe do Senhor, não havia justiça em nós. E a justiça que há hoje em nós, ela existe por conta do Senhor Jesus. Foi Ele que nos marcou. E é interessante, amados irmãos, nós compreendermos isso, porque a sociedade hoje ensina. A sociedade hoje, ela quer colocar Cristo dentro de uma caixinha, do entendimento dela, da compreensão dela, da forma como ela interpreta a vida. Mas Cristo é muito mais além do que isso. Cristo, Ele é o Senhor. Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, como nós cantamos hoje aqui, adorando e exaltando ao Senhor, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Amados irmãos, nós devemos compreender isso e aplicar isso em nossas vidas. O coração do homem, ele é enganoso, assim diz a palavra do Senhor. E é necessário que nós compreendamos isso. É necessário que aquilo que está no nosso coração deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Aquilo que está sendo justificado através da palavra que o Senhor deixou revelada para nós, é que nós devemos seguir. Então, as boas intenções nossas, elas são boas intenções até o ponto de estarem baseadas na palavra de Deus. É duro, às vezes, a gente ouvir isso, é duro, às vezes, a gente compreender isso, mas ela é pura realidade. Hoje nós vivemos num mundo que está contaminado por sentimentos contrários à vontade e à expressão de Deus. Então, amados irmãos, o homem, ele não consegue por si próprio ser justo. Tudo que ele faz por intermédio de vontade e de desejos próprios, através do seu egoísmo, através das suas vontades de fazer conforme a sua vontade. Mas a palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo também nos fala, um pouco mais à frente nesse texto de Romanos capítulo 3,
ele fala a partir do versículo 22, ele diz: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você somos justificados mediante a redenção que está em Cristo Jesus, quando cremos de todo o nosso coração no Senhor. Aleluia. Quando nós cremos de todo o nosso coração no Senhor, nós somos justificados pelo Senhor. Então, quando o apóstolo João está conversando com aqueles irmãos da igreja da Ásia, ele traz a memória nesse texto, dizendo: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O apóstolo João está dizendo àqueles irmãos que é por causa do nome de Jesus que nós temos, que eles tinham os pecados deles perdoados, e que eu e você temos os nossos pecados perdoados, temos os nossos defeitos perdoados, porque o Senhor foi à cruz e se entregou por nós. Porque o sangue do Cordeiro, sem mácula, sem defeito, foi derramado sobre nós, e nele nós somos justificados. Era essa a essência que o apóstolo João estava querendo trazer à igreja da Ásia. E é essa a essência que o Senhor Jesus está querendo trazer à igreja aqui em Caicó. A essência de entendermos que nós somos justificados pelo Senhor. Que em nós não há bondade, que em nós não há justiça nenhuma que nos fizesse chegar até o Senhor. Mas nós só chegamos até o Senhor porque a graça bendita do Senhor nos alcançou. E nele nós temos vida e vida em abundância. Essa é uma realidade, irmãos, que nós temos que compreender. Todo dia, ao você lavar o seu rosto de manhã cedo, você olha para o rosto e vê um pecador perdoado pelo Senhor. E através desse perdão, você pode respirar e dizer: eu tenho vida e vida em abundância, porque o Senhor me amou. Essa realidade, amados irmãos, deve ser existida dentro da vida do cristão. O cristão deve compreender esse amor tão grande que Deus exprimiu por nós, para que nós tenhamos comunhão plena nele. No capítulo 1 da primeira epístola de João, do verso 5 ao verso 7, olha só o que o Senhor fala para nós através da Escritura. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, e se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O Senhor nos chama para que em nós, entre nós e ele, haja comunhão. Era isso que o apóstolo João estava falando para aqueles irmãos. Sem comunhão, irmãos, não tem como nós andarmos com Deus. Sem leitura da palavra, sem vida de oração, não tem como nós termos comunhão com Deus. Não é apenas ouvindo louvores que você expressa a sua comunhão com Deus. Você expressa a sua comunhão com Deus orando, lendo, se alimentando, passando pelo lavar regenerador da palavra de Deus sobre a sua vida. Esse é o alimento que lhe fortifica. Esse é onde você constrói a casa da sua vida, constrói a casa da sua eternidade, para que você possa compreender a bondade, a justiça e a essência de Deus. Amados, vocês foram chamados por Cristo, não por emocionalismo. Vocês foram chamados por Cristo não para viver uma religião vazia, uma falsa aparência de uma religião, mas vocês foram chamados por Cristo para serem homens que manejam bem a palavra da verdade, que transmitem o evangelho do Senhor. Para serem mulheres sábias, para serem homens e mulheres que caminham na direção de Cristo, porque vocês caminham junto com Ele. Porque o Espírito Santo do Senhor está junto de vós, fazendo com que você viva a essência do nosso Deus. E Jesus, amados irmãos,
Ele é a garantia desse novo viver que está conosco. No capítulo 2, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é essa garantia, amados irmãos. Muitos de nós, às vezes, achamos que as nossas experiências, que a nossa força, que a nossa convicção pode nos garantir um caminho em direção a Deus. Muitos de nós, às vezes, nascemos e somos criados dentro da igreja, mas não compreendemos que somos pecadores. Não aceitamos que temos falhas. Não aceitamos que somos limitados. Mas para que eu possa viver e expressar a eternidade de Deus na minha vida, eu tenho que compreender que eu sou isso. Mas no Senhor eu tenho vida. Porque o Senhor é a garantia. Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Ele ocupou o nosso lugar. Ele nos defende. Ele nos orienta. E isso, amados irmãos, deve ser levado em conta na nossa vida e nesse mundo de hoje. Compreendermos que o Senhor está além de todas as coisas. Que Ele é o nosso Deus. Ele é a razão por que nós estamos aqui. E por causa do nome do Senhor, nós podemos amar uns aos outros. Por causa do nome do Senhor, nós podemos dizer: Ele é o autor da nossa fé. Por causa do nome do Senhor, eu posso dizer que hoje eu vivo para a eternidade de Deus. Por causa do nome do Senhor, você pode dizer que não é mais um pecador preso no pecado, mas hoje você é livre, liberto no Senhor, para ter vida e vida em abundância. Hoje as marcas que devem refletir na sua vida não é mais a marca do passado, aonde refletia e se transformava marca de pecado, mas hoje transmite em você o perfume de Cristo. Hoje transmite em você o exalar da vida de Cristo. Hoje transmite em você a marca de Cristo no seu coração. Porque o Espírito Santo do Senhor tem liberdade de agir na sua vida. Isso tudo, amados irmãos, porque Cristo é homem. Veio à cruz, não se contaminou, mas sofreu a cruz por minha causa e pela sua causa. Essa é a essência, amados irmãos, que eu e você devemos viver e compreendermos que o Senhor é o resultado na nossa vida. E esse amor, que como o apóstolo João, lá em João 3,16 diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira, não encontrou maneira para expressar essa palavra de amor. Não existe se não foi por esse amor na cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Essa é a realidade de Deus, amados irmãos, em nós. A palavra do Senhor nos fala que a essência desse amor estava lá na igreja primitiva. E no livro de Atos, no capítulo 2, verso 38, Pedro respondeu àqueles homens, quando eles estavam lá pregando a mensagem. E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja entendia, amados irmãos, que a grandeza da presença de Jesus era o arrependimento do pecado. Hoje, se eu e você queremos compreender com profundidade o amor de Deus e a grandeza de Deus, devemos nos arrependermos verdadeiramente do nosso pecado. Nós não devemos vivermos de uma falsa aparência. Nós não devemos viver como religiosos que caminham, que por fora é bonito, mas por dentro são sujos, podres. Como o túmulo, que talvez por fora seja bonito, mas o conteúdo do túmulo é sujo, é podre. Como um copo que por fora é limpo, mas quando você vai despejar água sujo, as impurezas aparecem de dentro. Quando Jesus ele vai enchendo
a nossa vida, através do Espírito Santo do Senhor, essas impurezas vão saindo. E vão saindo para não mais ficar. Porque antes você estava morto, mas hoje você tem vida. Antes você não tinha dono. Satanás era o dono da sua vida. Mas hoje Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E por isso você tem vida. A igreja de Caicó é uma igreja viva. A igreja presbiteriana de Caicó é uma igreja viva. Chamada por Deus para evangelizar esse seridó. Como tem feito no passado, fará no futuro. Porque é composta de homens e mulheres vivos. Homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Homens e mulheres que amam ao Senhor. Homens e mulheres que se dedicam pela obra do Senhor. A igreja precisa vivenciar essa verdade. Nós não podemos nos ocultarmos, mas devemos olhar para o alvo. E o nosso alvo é Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. A igreja precisa se levantar. A igreja ela não é formada por espectadores. Nós não estamos num clube social. Nós não estamos num teatro. Mas nós estamos num campo de batalha. E nós somos os guerreiros. Nós somos os jovens que o Senhor quer usar para quebrar a garra do maligno. Deus tem chamado a sua igreja. A igreja tem que se despertar e tem que estar alerta para se glorificar e exaltar ao Senhor, aonde quer que ela esteja. Amados irmãos, Deus tem colocado uma responsabilidade sobre nós. Ainda hoje eu compartilhava na classe com os irmãos do discipulado. Ao que muito é dado, muito é cobrado. E Deus tem dado muito a essa igreja. E essa igreja no passado fez muito. Essa igreja no presente precisa fazer mais. E essa cobrança não é só ao pastor e à liderança, mas é a mim e a você. É a todos. Precisa fazer mais. Porque Deus lavou a cada um de nós para sermos expressão da glória de Deus onde quer que estejamos. Essa realidade, irmãos, tem que ser vivida dentro de nós. Essa realidade ela tem que ter sentido dentro de nós. Isso tem ferido a minha alma. E eu quero compartilhar com vocês hoje, para que vocês também sejam chocados. Olhe para você. Você não é um menino bonitinho da sua mãe, não. Você é pecador. Mas é um pecador lavado e transformado pelo Senhor. Você é um pecador lavado e transformado no Senhor. Para fazer aquilo que Deus tem chamado para fazer. Invista no seu relacionamento com Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Se eu quero ir ao Pai, é neste caminho. É seguindo essa verdade. É seguindo essa vida. É glorificando, exaltando. É me relacionando com Ele, que eu posso ter vida e vida em abundância. E isso tudo, amados irmãos, fazemos no amor. Porque quando reconhecemos isso, quando nós reconhecemos isso, o Senhor isso nos leva à obediência. No capítulo 2, versículo 3 a 6, ele diz, ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, assim como ele andou. É na obediência do Senhor, irmãos, que nós podemos expressar a vida de Deus. É na obediência do Senhor que eu posso viver a vida da verdade de transformando. É na obediência do Senhor que eu deixo a minha vida de lado. É na obediência do Senhor que eu deixo os meus achismos de lado. É na obediência do Senhor que eu deixo a forma de encarar a vida de lado.
É na obediência do Senhor que eu olho para Ele e sei o caminho que eu devo andar. É na obediência do Senhor que eu olho para Ele e sei qual palavra eu devo dar. É na obediência do Senhor que eu olho para Ele e sei que devo glorificá-lo e exaltá-lo, porque eu sou um pobre pecador, mas o Senhor me resgatou e me tirou da lama do pecado para me trazer para a vida e vida em abundância que Ele tem para dar para a sua igreja e para o seu povo. É essa a realidade que nós devemos olhar. Não olharmos para a igreja, não olharmos para o serviço da igreja como se fosse algo passageiro. Não olharmos para o serviço da igreja como se fosse algo assim que nós podemos fazer de qualquer forma. Não olharmos para o serviço da igreja como se fosse sem importância, mas é de toda a importância. Porque é a expressão da glória de Deus nessa terra. A presença de Deus é a expressão dele aqui nessa terra. Então, tudo que nós façamos, façamos para a glória do Senhor, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado de qualquer forma que nós vivamos. Amados irmãos, a palavra do Senhor no verso 13 e 14 do texto que nós lemos, nos diz que o cristão verdadeiro tem o conhecimento de Deus. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceste aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Jesus é conhecido pela igreja. João está exortando a igreja ali na Ásia, que ela conhece verdadeiramente ao Senhor e que o Senhor é a essência dela. Não é conhecer a Deus apenas de ouvir falar, mas é conhecê-lo por intermédio de um relacionamento íntimo, é ter o conhecimento de Deus, é entender a própria essência da vida eterna do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, na oração de Jesus por mim e por você e pelos discípulos e apóstolos naquela época, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Senhor, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A igreja do Senhor deve conhecer o seu Senhor. Por isso, mais uma vez eu ressalto, gaste tempo da sua vida, amados irmãos, lendo a palavra e orando, buscando a presença do Senhor. Jesus sempre foi o mediador do homem para com Deus. O Pai e o Filho estão sempre em perfeita concordância. Aquele que não teve pecado se fez pecado por mim e por você. Ele levou as mazelas do pecado nele, sem culpa nenhuma, mas por amor se entregou por nós. E hoje nós podemos ter vida. E hoje nós podemos nos relacionarmos com Deus. E hoje nós podemos entrar na presença de Deus a todo tempo, a cada momento, porque Ele está comigo. Porque nos dias mais profundos de minha vida, aonde estava talvez atolado no momento que eu olhava para um lado e para o outro e não via para onde sair, a luz desse evangelho entrou, me resgatou de lá e me trouxe hoje aqui para compartilhar desse evangelho com vocês e dizer que o Senhor tem vida, a essência do Senhor está presente em nós. Essa realidade, irmãos, não pode fugir de nós. Mas nós devemos sempre avançar. E o instrumento que Deus usou para me curar foi a sua igreja, foi a sua palavra. E eu e você somos esse instrumentos para curar outras vidas, para operar o milagre de Deus em outras vidas e para demonstrarmos o amor de Deus onde quer que estejamos. Deus nos chama, irmãos. Deus te capacitou não para você olhar para homem, mas Deus te capacitou para você olhar para Ele. Não olhem os homens. Quando Jesus foi preso lá no Getsemane,
Os discípulos talvez estivessem olhando um para o outro, e o primeiro que correu, automaticamente os outros correram atrás. E deixaram Jesus só. Mas quando você olha para Jesus, você fica com Ele. Porque a direita e a esquerda pode ter caminhos tortuosos que me afastam de Deus. Mas quando eu prossigo para o alvo da soberana vocação, que é o meu Senhor, nele eu encontro vida, e vida em abundância. Nele eu encontro as respostas para as minhas dores. Nele eu encontro a resposta que me dá vida, e vida em abundância. Amados irmãos, aqueles que amam o mundo, o amor ao mundo, os leva a caminho de morte. E o mundo aqui, amados irmãos, a gente não pode só reparar e dizer assim, eu amo Caicó e ter Caicó como mundo. Não é isso. Não é você ter amor à sua terra. Não é você ter amor à sua família. Mas quando fala de amor ao mundo, é quando você não tem coragem de largar o seu pecado. Coragem de entregar o seu pecado diante do Senhor. Para que Deus estabeleça em você uma nova vida. É quando você olha para o mundo e você ama mais as coisas do mundo do que o mundo fala, com as suas concupiscências, com as suas falsas sabedorias, com as suas prostituições, com as suas lascívias, com as suas bebedices, com as suas idolatrias. E você diz, eu não posso largar isso tudo, porque tem muita gente fazendo isso. Mas Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para ser uma nova criatura. Não mais voltada para o passado, mas voltado para Cristo. O Cristo da cruz. O Cristo que iluminou o nosso caminho. O Cristo que nos guia, que nos leva à direção do Pai. Em Lucas capítulo 6, verso 24 ao 26. Diz assim para aqueles que amam o mundo. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque havereis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Devemos louvar e exaltar ao Senhor. Ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é digno de receber o nosso louvor. Ele é digno de receber a nossa vida. Não o mundo com as suas mazelas. Não o mundo com as falsas aparências. Não o mundo com a falsa alegria. Não o mundo com a falsa paz. Mas você conhecer a paz verdadeira. Que procede de Deus. Que arrebata o seu coração. E ao seu redor pode estar tudo em ruína, mas o seu coração está alegre, porque o Senhor completa todo o seu ser. Essa realidade, amados irmãos, deve estar em nós. Porque quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O versículo 17 nos diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ame a Deus. Deus é melhor do que você. O amor a Deus é melhor do que o amor ao mundo. O amor a Deus é um amor que procede dele. Ele se entregou por nós. Ele tem vida abundante por nós. Ele nos ama. E em 1 João 5,11, no final desta carta, ele diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. E aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus, não tem a vida. Eu e você estamos aqui, porque o Filho de Deus nos trouxe. Eu e você estamos aqui não por obrigação, mas estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. E aprove a Deus estarmos hoje aqui, para ouvirmos da sua palavra. Essa palavra que nos confronta. Essa palavra que nos chama a atenção, para compreendermos aonde está o nosso coração.
Se o nosso coração está no cristianismo falso, no cristianismo apenas de religiosidade, no cristianismo apenas de filosofia de vida, ou se o nosso coração está de verdade no Cristo ressurreto, que foi à cruz por amor de mim e por amor de você. Essa realidade, amados irmãos, tem que estar no nosso coração. E eu queria trazer 3 perguntas aqui, para que você pudesse aplicar na sua vida. Primeira, analise qual tem sido o verdadeiro intento do seu coração. O que verdadeiramente tem motivado você na sua caminhada cristã? A segunda é: eu amo mais os meus desejos do que a vontade de Deus? Isso aí, irmão, só você pode responder. Você ama mais os seus desejos do que a vontade de Deus? A terceira é: tenho realmente entregado a minha vida ao Senhor? Ou apenas tenho seguido essa religião cristã? Quero te falar, amados irmãos, terminar dizendo isso. Ainda há tempo. Jesus lhe ama e quer te salvar e quer recomeçar uma nova vida contigo. Arrependa-se. Olhe para Cristo. Ele é autor e consumador da nossa fé. Jovem, arrependa-se. Olhe para o Senhor. Ele é autor e consumador da vossa fé. Caminhemos na vontade de Deus e vivamos com Deus para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.